Eu acho que a gente tem que pensar quem vai disputar a eleição de 2030, né? Porque 2026 parece que já tá até decidido. Se o calendário for respeitado. Mas o que eu falei é isso. Essa polarização é o cenário ideal para ficar do jeito que sempre esteve. Tô de acordo. É isso. Enquanto tiver, não vai mudar. Se a esquerda é a melhor proposta para que não tenha uma situação pior, se a gente não muda agora, a gente não muda nunca mais. Porque são 20 anos, e eu te falo que pessoas de 25 anos só viram a esquerda no poder. E são essas pessoas que não aguentam mais isso. Tanto é que se você pegar estudos, vão mostrar que os jovens de hoje estão muito mais à direita do que jamais estiveram. Eu entendo perfeitamente. Entenda que o tempo é o fator principal para que a esquerda não se acabe definitivamente. Se a gente espera o Lula versus Bolsonaro para 2030, igual o Cabeleira falou, pode ser a morte definitiva da esquerda. O secamento da raiz. A morte total da planta. Você entende? Sim. Se a esquerda realmente tem planos para que ela não se acabe, ela não pode fazer a manutenção novamente do mesmo erro de 20 anos. Tem duas premissas aí, digamos, não ocultas, mas que sustentam o teu argumento, se eu entendi bem. Um escuta, Neudo, vamos lá. Para evitar algo pior, vamos de Lula. Esse é um argumento que é o que todo mundo planta. Estou de pleno acordo com o teu argumento. Tu colocou muito bem a questão. Só que é o seguinte, evitar algo pior é o quê? Vamos lá. É o mesmo? Era para baixar a taxa de juros e recuperar o instrumento do Banco Central. O Lula validou. Era para fazer a reforma agrária. O Lula ampliou o latifúndio. Era para industrializar o país. O Lula aprofundou a dependência. Era para fazer uma política externa independente. É um escândalo a política externa brasileira e a diplomacia brasileira. Era para interromper isso que alguns chamam neoliberalismo. Segue total, privatizações, política monetária, política cambial, política tributária, etc. Tudo igual. Era para criar força para barrar o que eles chamam de neofascismo. Qual é a força social que criou aqui? Quem enfrenta a direita é o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Eu nunca vi um ministro da Justiça como Lewandowski não tomar nenhuma medida. Essa semana toda que passou aí, essas últimas semanas, o que acontece? O sub da Embaixada dos Estados Unidos aqui, atacando as instituições brasileiras, e o ministro mandou ele para a rua. Em qualquer país. Em qualquer país. E aqui não tem nem embaixador, hein? A Embaixada dos Estados Unidos está sem embaixador no Brasil. Tá porque a embaixada existe. A embaixada existe. Né? É uma super embaixada. Quer fazer até um subterrâneo agora. Mas o que escuta, se nós tivéssemos um presidente da República à altura das circunstâncias, que o Lula não está à altura das circunstâncias históricas nossas. Esse é o problema gravíssimo. E ele fala supostamente em nome da esquerda. E a direita o que faz? Ela diz, a esquerda é o Lula. E eu digo, a esquerda não é o Lula. Então tu usou uma metáfora aqui que é muito boa. Se não tiver uma ruptura agora, mata a cepa. Mata a raiz. Mas nós já estamos num processo de reconstrução de uma esquerda revolucionária no Brasil. Eu tenho certeza que a Revolução Brasileira, a organização onde eu milito, ela é molecular. E ela é que eu chamo de testemunhal. Ela fica observando. Mas pelo menos nós estamos dizendo o que está acontecendo. Hoje, quem da esquerda pode falar com as massas? Ninguém. Quem é um líder sindical no Brasil hoje? Vocês chamaram assim, vamos chamar aqui para os três irmãos um líder sindical. Vocês não encontram. Vamos dizer que vamos trazer um líder dos trabalhadores do campo. Vocês não encontram. Não encontram. Tem milhares de organizações, centenas de organizações que lutam no campo. Então, quem fala com as massas? Quem fala com a massa é aquele pessoal que enche a Avenida Paulista com 18, 20, 30, 40. Ninguém mais. O Lula não é um líder popular. O Lula é um líder eleitoral. E o partido só se move orientado por pesquisas eleitorais. É uma miséria política isso.
E ele reduz a política ao eleitoral, que é algo terrível para novas gerações. As novas gerações, que tu anotou bem, que viram, cresceram, se desenvolveram durante os governos petistas, cansou, porque eles dizem, eu não quero só votar. Eu quero decidir coisas substanciais. E o sistema político não permite. Quantos ministros bolsonaristas o Lula tem? Quando a primeira versão do ministério tinha 7. 7 que votaram pela cassação da Dilma. Com aqueles discursos belíssimos, né? Vocês lembram? Cultos, citando Shakespeare e Goethe. Então, a massa vê isso aí, a juventude vê isso aí, os trabalhadores veem isso, as classes médias empobrecidas assistem isso. E elas dizem, dessa planta não nasce nada. Do outro lado, com justificada razão, olham a brutalidade da direita brasileira e dizem, isso aí não é um bom caminho. Por isso que essa polaridade aí é funcional para os mesmos que ganham. Banqueiros acumulam bilhões de poder. Latifundiários aumentam a fronteira agrícola, aumentam a renda, poder e propriedade. Industriais em decadência, mas o setor comercial cresce. E os banqueiros têm a dívida pública e lavam a égua. Todos eles comem na dívida pública. Enquanto nós nos alienamos, votando num no outro, fingindo que isso é política, a classe dominante cresce em poder e nos deixa sem alternativa. Então, resumo da ópera. Se nós suprimimos a análise da classe social, nós não tocamos no essencial. Os dois bandos praticam a mesma política econômica. Entre Paulo Guedes e Haddad, diferença nenhuma. Nenhuma. Talvez o sotaque. E o bom mocismo do Haddad, porque o Haddad é bom moço. Poço Piranga e o Poço Shell. É, exatamente, pode ser. Então o que acontece? Se tu tirar isso, sim, segundo, há uma regeneração do sistema político? Não vejo, porque não há. Veja, se o Lula ou alguém estivesse fazendo uma renovação do sistema político, eu teria que me curvar às evidências, dizer, não, realmente aqui está em algo substantivo, algo que está nascendo. Então eu tenho que me curvar às evidências, eu não posso desconsiderar o real. Mas eu não vejo. Vou confiar em Alexandre de Moraes? Você acha que eu vou confiar num juiz que hoje está aqui, depois dá um banaço? Vocês lembram do Gilmar Mendes? Era um dos heróis da Lava Jato. Depois, eu não vou confiar em juiz. Eu quero confiar nas forças sociais do povo organizado. O governo petucano não organiza nada. Nós ficamos presos com a mesma economia política do rentismo, que não muda, favorece as classes dominantes. A burguesia brasileira fica cômoda. Ela diz, bom, tenho duas opções. Uma via autocrática, de administração da situação, que é Bolsonaro, e uma via democrática, que é o Lula. Em qualquer caso, meus interesses estão atendidos. E o povão? O povão vê 94% da população economicamente ativa no Brasil ganha até 2 salários mínimos e meio. Quem aqui em São Paulo vai viver, ou em qualquer lugar das grandes capitais do Brasil, com 2 salários mínimos e meio numa família de 4 pessoas? Impossível. Impossível. A miséria se expande. O sofrimento se expande. Bom, há uma degradação da escola pública e do sistema de saúde público. Uma degradação acentuada. Há imensas desigualdades regionais. Há um conjunto de problemas seríssimos que não encontram nas chamadas políticas públicas sequer uma forma de encaminhar melhor o problema. Não conseguem nem mitigar a dor e o sofrimento. É, mais do que política pública, é filantropia. E eu digo mais concretamente uma espécie de caridade católica. Rasteira. Impossível de tocar na dor do povo, no sofrimento do povo. E impossível de dar uma perspectiva para milhões que entram no mercado de trabalho todo ano. Nesse contexto, é um terreno mais fértil para a direita. E como tem um governo que não toca nas questões fundamentais da propriedade e do poder, nós estamos à deriva. A deriva com uma ofensiva da burguesia ideológica, política, cultural, econômica gigantesca. Ainda que sob a forma grotesca de um Bolsonaro. Você pode achar o sujeito ridículo, despreparado, tudo que você quiser. E acho que até é isso. Mas a dominação da burguesia nunca foi culta, nem na França. A ideia de uma burguesia esclarecida, culta,
Isso não existiu nem na Inglaterra, nem na França, nem nos Estados Unidos. Ela é bruta. Quando as questões de poder estão em decisão, ela atua com celeridade, com objetivo, e ela vai para matar ou morrer. Sem dó. A política é o reino do conflito. É o reino do conflito. Eu gostaria que fosse diferente, mas eu não posso me iludir que a política é na compreensão, no diálogo, etc., numa sociedade atravessada pela desigualdade extrema, que é produto de um país subdesenvolvido e dependente. Então agora, não está tendo aí uma ação dos Estados Unidos contra as instituições, com o Trump, etc. Qual é a contraofensiva brasileira? Nenhuma. Um governo rendido, miseravelmente rendido, vassalo dos Estados Unidos, incapaz de mandar para a rua do país, para o aeroporto aqui de Guarulhos, onde eu vou hoje, quando sair daqui, diretamente para lá, sem que ele tenha que passar no apartamento dele para recolher as malas. Imediatamente para a rua, que é o que qualquer país soberano faria. Mas não consegue nem mandar o sub da embaixada. Mas se a gente faz isso, professor, qual seria a consequência? Não sei, a consequência seria Poderia ter uma guerra, né? Não, mas eu tenho certeza que a consequência primeiro seria para o povo brasileiro dizer, opa, aqui mandamos nós. Pode ser numa questão pequena. A primeira consequência não seria lá nos Estados Unidos, seria aqui com o nosso povo. O povo ficaria olhando, e o presidente podia chamar uma cadeia nacional de rádio e televisão e dizer, estou mandando para fora um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos que está aqui falando sobre as instituições, se metendo, violando as regras de um serviço diplomático, explicar para o nosso povo. E será que aí o Trump não ia mandar descer mais 3 porta-aviões para o Brasil, para o litoral? Se for esse o custo, nós vamos ter que nos preparar aqui para isso, né? Ou vamos aceitar que a nossa condição é de vassalos e que não há nenhuma alternativa possível. Então eu proponho que a gente se transforme num Estado membro associado, que nem o Porto Rico. Vamos colocar o Brasil na bandeira estadunidense, que é o que o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro quer. Porque esse povo aqui, Rodrigo, ele não tem sido convocado para a luta. Mas ele é um povo de algumas glórias no passado gigantesca. Então, a grande característica do governo petucano, de petistas e tucanos, né, como eu chamo, governo petucano, é que ele não convoca o povo para as batalhas porque ele não acredita no povo. Eu acho que ele não acredita na força do povo. Eu acho que é o contrário. Ele não chama porque ele é inteligente. Ah, bom. E ele sabe, ele sabe que ele não representa o povo. E se você não é o líder de uma nação, você pode chamar, implorar que eles não vão te seguir. Bom. O povo não se sente representado mais. Agora a prova disso você vê na manifestação. Tô de acordo. Ele não chama porque não é bobo. Ele vai mostrar a fraqueza dele. Isso é estratégico. Tô de acordo contigo. A inteligência que eu digo não é a capacidade intelectual dele. Tem é isso, a percepção que ele tem de fraqueza. Tem isso, e eu agregaria algo novo, que é o seguinte. Quando, nas condições atuais, estou de pleno acordo com você. Pleno acordo. A credibilidade de Lula, do petismo, ela já se perdeu. É irrecuperável. Mas, agora, não convoca por uma outra razão também. Porque se o povo entrar em movimento, ele supera o Lula e o petismo rapidamente. Eu concordo. Então, essa etapa de o Lula convocar o povo já passou. Isso não existe mais. Tem um monte de órfãos do Lula aí. Tem. Que o Lula deveria, o presidente deveria, mas esse dever ser não existe mais. Está queimado historicamente. Por isso que eu digo que a experiência da esquerda sob domínio de Lula e do PT é de um fracasso histórico gigantesco. Sabe que... E já está em curso uma reconstrução que será mais ou menos lenta ou acelerada, dependendo da aceleração da crise. Porque, só para te concluir, sim, parece que nós estamos sem defesa nenhuma, mas depende do seguinte: o que hoje não é possível, amanhã pode ser necessário. E se preparar para esse combate é a única tarefa que justifica fazer política. Se preparar para os grandes combates. Que pode ser na sexta-feira que vem. Pode ser em outubro próximo. Pode ser no próximo ano.
Pode ser daqui a 3 anos, mas virá. Então a grande questão é o que nós estamos fazendo para quando o cavalo passar encilhado. E ele vai passar.